Porque o gravo é o antigo. O novo é aquele que fica na reserva, porque eu trabalho, né? É Bateria de uma... É aquele que eu mandava zap para ele. Agora eu vou mandar zap para esse mesmo. Não, pode continuar mandando para ele, porque eu tenho que ficar de olho, que a bateria não está durando. Ela durava 2 dias, hoje só durou até 3 da tarde. Eu tenho que ficar de olho para ir carregando lá no carro até eu ver se vale a pena trocar uma bateria ou comprar outra. Que de repente é tão cara que não vale a pena, né? Hoje em dia a bateria é tão cara que nem vale a pena, Fran. Exatamente, é o que eu estou pensando aqui. Entendeu? E é tão difícil abrir o aparelho para botar a bateria nova. Bom, vamos lá. Isso aí tem que levar lá mesmo, onde vende, porque é complicado abrir esse telefone. Vamos lá. Vale a pena não. Paciência e prodígio. O homem perguntou ao trabalho qual o elemento mais resistente. Em contraste, observando a natureza. A pedra respondeu ao trabalho. A água, que corria brandamente em redor, escutou o que se dizia e em silêncio descobriu um meio de pingar sobre a pedra. E com algum tempo abriu-lhe uma grande brecha, através da qual a água passava de um lado para o outro. O homem notou o acontecido e indagou a água sobre um instrumento que ela usara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Emmanuel. Livro A Semente de Mostarda. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor. Mais uma noite chegou, mais um dia se encerrou. Mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que esta seja uma noite de paz, de tranquilidade, de calma e de serenidade. Que esse estudo transcorra com interesse e com vontade de todos os participantes, sendo instruídos, inspirados e aconselhados pelos nossos irmãozinhos, que são as nossas testemunhas, que estão o tempo todo ao nosso redor em pensamento, nos assistindo, nos intuindo, nos sugestionando. Que nós possamos focar no estudo, que nós possamos aprender cada vez mais com esse estudo. E mais do que isso, praticar cada vez mais. Que a misericórdia divina recaia sobre todos os nossos irmãos que gostariam de estar conosco nesta noite, mas por diversos motivos não puderam estar. Mas ainda terão a oportunidade de ver a gravação. E que ela também recaia sobre todos aqueles nossos irmãos que neste momento estão passando por algum tipo de necessidade ou mesmo de dificuldade, seja ela de qual matiz for. Física, emocional, financeira, de saúde. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas vicissitudes. É até difícil de enumerar, mas nós sabemos que tu, Mestre, através dos teus emissários, não descansa e estás sempre de guarda. E assim vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Desculpa. Eu estava me controlando para não tossir, mas não deu. No final não deu. Graças a Deus. Tua prece foi tão forte que materializou amanhã. Caramba, amanhã. Oi, gente. Quanto tempo? Eu fui te buscar, amanhã. Fui te buscar. Uma boa noite para vocês. Elisa, boa noite. Boa noite. Prazer ter você de volta. Amanhã, muito obrigado por estar de volta ao nosso grupo de estudo. Afrânio, boa noite. Consuelo, boa noite. Boa noite, seu Roberto, Elisa, Maian, Afrânio. Gente, queria pedir desculpa por sexta-feira, mas
Apaguei. Apagou. Faz parte da vida. Desculpa, gente. Sem problema. Consuelo, tudo bem. Eu até... vou desculpar só dessa vez, tá? Tá bom, seu Roberto, me perdoa. É porque estava... Tá perdoada, mas só dessa vez. Viu como é que eu sou benevolente? Só dessa vez, tá? Tá bom. Nunca mais, pode deixar. As lides de dona de casa acabam fazendo isso com a gente. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou passando por isso ultimamente. Virou dono de casa, né? Dono de casa. Pois é. Mas vamos lá, gente. Desculpa a demora, mas é que foi lançada no mercado uma nova solda e hoje teve reunião online e reunião com o diretor paulista, só eles é que falam e os outros escutam. Então... Sem problema. Aquela questão da carta, né? Vamos pegar as carta. Você vê as cartas. Só eles é que falam, a gente só ouve. O estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos. Você vai querer que leia de novo o item 5? Não, só o escutar. Só o escutar, né? É a metade do nós lemos. Tá, então vamos continuar do escutar. Do escutar, que é no meio do item 5. Tá no... exatamente. Foi o que eu falei para a Elisa. Eu não sei se você ia querer ler o anterior, mas hoje seria o escutar. Tá, então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 5, nós estamos na metade do item 5, onde começa assim: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Bom, essa é a única parábola que Jesus explica, né? Explica a todo mundo o seu sentido. Está bem explicada mesmo, né? E a gente pode se colocar. É interessante que se a gente se coloca... Isso é uma escada. É um degrau. Né? O que escuta a palavra do reino, ou seja, que escuta o evangelho, conhece o evangelho, lê o evangelho, né? E não lhe dá atenção, está falando que vem um espírito maligno. Né? Não vem a gente, né, o espírito maligno, não, aqueles nomes que nós conhecemos, ninguém vai se benzer aí não, né? Satanás, diabo, etc. Né? Coisa ruim, pé rachado. Não é nada disso, né? É simplesmente essas imperfeições que nós temos, as paixões, tudo isso. Passa por cima, atropela. Escuta, não dá muita atenção. Né? Por isso que passa à beira do caminho, realmente. Né? Passa e, assim, passasse uma pessoa por nós, né? E nós não damos atenção. Às vezes não conhecemos, ou mesmo se conhecemos, às vezes realmente só um oi muito superficial, etc. Depois vai falar, aquele que recebe a semente no meio das pedras, né? Isso acontece muito na casa espírita, né?
A pessoa chega lá numa empolgação, quer se meter em tudo, né? Quer dar palpite, quer participar de tudo, e a gente já sabe que isso dura 90 dias. Né? Nós tivemos várias vezes também no nosso distribuição de quentinha, na nossa distribuição de quentinha. As pessoas chegavam, daqui a pouco já queria até organizar um negócio e tal, e daqui a pouco chegava alguém, cadê fulano, ciclano, que estão aí hoje? Não, não. Já tem 3 meses que não vem. Ou seja, é aquela empolgação do momento. E na história do Chico Xavier tem um lance desse. O Chico foi empregado de um bar, de um boteco, né? E um dia, depois que fecharam o boteco, ficou ele, o irmão José Xavier, o dono do boteco, o outro lá. E pensaram, vamos abrir tem um espaço aqui atrás do boteco, aqui, uma salinha, vamos abrir um centro espírita aqui. Aí ficou aquela empolgação. Só que o Chico, o irmão dele, não bebia, mas os outros dois já tinham tomado, né, o famoso mé, né? Estavam empolgados por causa do mé. Bom, no outro dia marcaram de manhã para continuar o assunto, ninguém apareceu, só o Chico e o irmão. Aí de tarde, quando apareceram, já meio sem graça e tal, né? Cada um deu uma desculpa bem lavada. Né? É essa empolgação, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a empolgação e em tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida, nós temos que nos controlar para ver se realmente é algo bom, né? O que nos leva àquela empolgação momentânea. E às vezes, muitas vezes, não é o que a gente quer. Né? Então, é esse aí que escuta, mas não tem raízes. Somos nós mesmos. Às vezes, alguma coisa, alguma proposta de alguém, algo que alguém nos fala, tal, né? E depois, passar 2, 3 dias, a gente espera aí. Acho que eu me precipitei. Né? Me precipitei. Então, e isso a mídia aproveita muito desse lance da empolgação. Né? Faz aquela propaganda bem legal, a pessoa na empolgação vai e compra, e às vezes não é aquilo que queria. Fica decepcionado, não gosta, etc. Então, com o Evangelho também acontece isso. Né? E o último que está falando aqui, né, o penúltimo, né, que recebe entre os espinheiros. Quem são esses espinheiros na nossa vida? O Evangelho nos leva a ver coisas que nós não queremos ver, ouvir coisas que nós não queremos ouvir. Esses são os espinheiros. Tipo assim, a gente sempre fala que a questão de autoridade, poder, é um grande exemplo. Se eu foi um grande problema de, por exemplo, Paulo em Atenas. Paulo chega lá em Atenas, vários sábios, enquanto ele falou sobre filosofia, os sábios adoraram a conversa dele. Mas quando ele começou a falar sobre vida espiritual, principalmente reencarnação, foi todo mundo embora. Por quê? As coisas do mundo abafam, são os espinhos. As coisas mundanas abafam. Porque a gente, às vezes, nós queremos até ter uma certa empolgação do Evangelho, mas as coisas do mundo nós colocamos na frente de tudo. Colocamos como prioridades do mundo, digamos assim. Então, esses são os espinheiros. É um mundo que a gente cultiva muito materialismo, egoísmo, orgulho dentro de nós. São os grandes espinheiros que nós carregamos. E o Evangelho veio para acabar com esse espinheiro. Tá? E, finalmente, terra boa que não vai. Fala, Conselho. Mesmo no meio dos espinheiros, essa semente, ela está lá, né? Quer dizer, não, tá. Fica lá. Digamos que você está falando do mundo, né? Do mundo atual, todas a materialidade, tudo isso. Mas quando você se vê sozinho, desesperado, essa sementinha vai dar frutos, né? Você não acha? Sim, porque a dor... Peraí. No espinheiro? Não, que ele falou que as pessoas, esse espinheiro seria a materialidade. Sim. Né? Mas acontece que quando você se vê só... Porque
você tendo tudo de material na vida, ninguém pode dizer que você é feliz, a gente sabe disso, né? Fica faltando alguma coisa, sempre está vazio, né? Por isso essa depressão geral e isso em todas as classes sociais, né? Principalmente nas classes mais altas, que a gente tem visto muito disso, né? Porque talvez por não necessitar de tanto trabalho, de ocupar tanto a mente, eu não sei. Mas você não acha que se for jogada essa semente de alguma forma, se ela ouviu alguma coisa nessa hora de dor, não vai surtir efeito? É isso que eu estou te perguntando. Depois vai surtir efeito. A palavra se refere ao momento, né? Mas a semente vai ficar, mas depois. Mas ela não Né? morre, é isso que eu estou te perguntando. Isso. Agora, veja bem, é lógico, depois que você escuta uma coisa, você pode não acreditar, não gostar, mas você escutou. Já acabou. Já acabou. Mas a palavra de Jesus aqui está falando sobre o momento, né? O momento que a gente naquela escuta. hora, entendi, tá. Naquela hora. Futuramente, o que é que o Emmanuel fala aqui na pergunta 191 do livro Consolador? Tá, deixa eu ver a capa. Esse livro está tão velhinho, ele está desmontando. Acho que esse aqui foi escrito em Pedro Leopoldo, é o original, está desmontando o livro. Olha só, um parágrafo da 191, essa semente vai ficar ali. Mas, às vezes, a pessoa não vai querer, vai continuar ainda com as ilusões do mundo, o materialismo, etc. Aí o Emmanuel responde uma pergunta que está em relação a pai e filho. Tá? Mas, olha só, a dor, por onde esse espinheiro vai cessar? E a semente vai germinar. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Então, a semente está ali, o consuelo. Mas, no momento, o espírito não quer, aquela pessoa não quer, seja filho, seja pai, seja irmão, seja amigo. Mas o que vai acontecer? Uma hora, seja nessa encarnação, seja numa próxima, se a rebeldia persistir, a dor. Tá? É isso aí. Ok? Tá, entendi. Eu pessoalmente, eu vejo da seguinte maneira. Isso vai mudar, vai germinar essa semente? Vai. Quando esse terreno deixar de ser espinheiro. Se tornar um terreno fértil. Que aí será o terceiro caso. O último caso, aliás. É o quarto entendeu? caso. Enquanto ele não for um terreno fértil, no meio do espinheiro, vai ser uma germinação, como a gente está dizendo, superficial. Então, a germinação só se faz de verdade quando você tem uma terra fértil para germinar. Enquanto ela estiver na superficial, sem se agarrar direita à terra, ela não vai ser uma coisa, né? Vai ser uma coisa de momento. Passou, entendeu? Passou, esqueceu. Como a gente viu várias vezes acontecer. Eu vejo dessa maneira. É justamente nesse momento que a dor vai transformar isso aí em terra fértil. Né? É o que nós procuramos. Eu estava procurando uma página aqui, mas não estou achando não, porque é muita coisa, são 180 lances aqui, para achar uma página é difícil. Bom, deixa para lá. Bom, então nós vimos aqui, né, a parábola. Vamos ler o item 6, que eu deixei uma paginazinha semana passada para a gente ler. Frânio. Então vamos ler. Oi? Só um segundo. É que eu tô meio perdida no livro. Pode me dizer onde é que vocês estão? Só para me seguir aqui no livro. O que você me perguntou antes, Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Capítulo 17. Seres perfeitos. Agora nós estamos no item 6. Item 6, meia dúzia. Tá? Tá bom, obrigada. Amanhã, você devia ter falado antes. Mas tudo bem. Nunca é tarde. Né? Bom. Vamos lá, Elisa? Vamos ler então o 6. Eu estou procurando a página. Não, vamos ler esse item 6, depois a gente volta na página, né? Tá bem. Tá? Vamos fazer o contrário hoje. Tá, item 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente
os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída de sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Uau, isso aí é muito interessante. Quando você fala alguma coisa do Evangelho na rua, tem gente que te olha assim, dá aquele sorriso assim irônico, de superior. Deixa eu tô até crescendo aqui, vocês estão vendo? Superior, tá acima de tudo. Não, eu já estou começando a não te ver, você está ficando tão superior. Pois é, vou sumir, tão alto que eu vou ficar, né? É aquele tô... famoso, né? Eu sou, né? É Deus lá em cima e eu no lado. Eu no lado, né? Eu sou Deus também. E é isso aí, né? Tem outro exemplo da questão da semente sobre os pedregulhos, né? Não vai germinar, não vai germinar. É a questão. Esse pedregulho aí tem que virar terra fértil, né? E isso são processos. São processos. E nós escolhemos os processos. Quando é pelo amor, é uma beleza. Uma beleza. Mas quando não é, dói. Vamos lá? Uma coisa que a gente tem que sempre falar, não é castigo divino não, tá? Não é castigo. Quando nós fugimos às leis divinas, né, por rebeldia, teimosia, seja lá o que for, para nós voltarmos para ela, tá? Os atalhos que nós tomamos, nós temos que voltar por ele. Só que eles estão por nós mesmos, né? Se tornam mais difícil. Essa caminhada se torna bem complicada. Porque nós nos acostumamos tanto nos atalhos que para voltar para o caminho certo, e é o que pior que acontece, a gente gosta desses atalhos e custa, né? É um custo para voltar para o caminho certo. É um custo muito forte, criado por nós. Ninguém mandou a gente pegar atalho. Nós pegamos por livre e espontânea, né, vontade. Vamos lá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espirituais. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como semente que cai em terra boa e dá frutos? Está falando aqui de um primeiro fato aqui, né? Fenômeno. Né? Muitos de nós vai à casa espírita, eu já fui para assistir fenômeno. Assistir lá o médium bater na mesa, eu odeio ele e tal, aquele negócio todo, ficar lá na assistência com o olho arregalado, que eu cansei de ver, né? E é interessante o seguinte, quando Kardec viu a primeira reunião espírita, né, das mesas girantes, ele viu que ali por trás daquilo tinha algo muito importante. Então, o fenômeno ali acabou para ele. E para nós que estudamos eles, também ali acabou. Ali é uma coisa seguinte, que a gente tem que ver como algo. É a ciência espírita trabalhando. O fenômeno, tá? O médium, o fato mediúnico, a receber os espíritos, né? Seja qualquer que seja psicografia, psicofonia, nós temos que ver duas coisas hoje. Uma, a qualidade do que vem para a gente.
E dois, se não houver uma qualidade, não é um espírito superior, nós vamos saber que não é uma grande qualidade, mas nós vamos ver uma manifestação que nos traz notícia do lado de lá, em que nós devemos observar o que nós devemos não fazer. Se é uma boa manifestação, né, boas notícias, é o que nós devemos fazer. Então, Kardec viu isso, que havia algo do lado de lá, e até hoje, dentro da doutrina espírita, é o que acontece aqui. As pessoas estão vendo lá, querem ver somente o fenômeno, não querem tirar fruto nenhum do fenômeno. É o que fala aqui, os que se apenam, aliás, porque não veem mais do que fatos curiosos. Né? Depois eles falam sobre os que se preocupam com o lado brilhante das comunicações. Né? Escuta. Se amanhã tivesse aqui nessa reunião, essa página certinha para amanhã. Está vendo, Maia? Você vem aqui, já estão falando isso para você? Mas é assim, essa página serve para minha sogra. Essa página serve para o fulano, nunca serve para a pessoa. Eu acho que eu já passei por isso, tá, gente? Acho que eu já passei por isso também. Então é isso aí. Né? Agora, os que caem em boa terra é esses que conseguem daquele fato ali tirar algo de bom. Dar frutos. Né? A distribuir isso aí. É sobre isso que é a palavra do semeador. Tudo que a gente recebe, nós temos que procurar tirar dali o melhor e distribuir. O melhor exemplo disso, nós estamos lendo Paulo Estevão. O Gesiel, agora Estevão, né? Gente, onde ele foi? O que é que ele fez? Só tirou o lado bom do negócio e, né, frutificou. Distribuiu também sementes. Foi para um lugar que todo mundo sabe dali, só sai morto. E não dura um ano. Ele conseguiu sair vivo, porque, lógico, era a missão dele. A espiritualidade estava aqui, mas não reclamou nada, consolou, ajudou, fez de tudo. Uma situação horrível dentro das galés. Né? Quer dizer, é isso aí. O Estevão representa essa terra fértil. Exemplo para nós. Essa é a palavra do semeador. Então, o semeador é Jesus e nós devemos ser férteis para receber sua semente e frutificar. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Que hoje é só eu que estou falando? Pode ser que eu esteja enganado, mas essa semente que dá fruto, que cai em terra fértil e dá fruto, eu acho que é aquele pensamento de Kardec. Ser espírita é uma questão de convicção. Eu acho que só dá fruto naquele que tem realmente convicção daquilo que ele quer, ser espírita. Porque aquele que caiu no espinheiro, ficou lá, latente lá, e um dia pode florescer. Agora, questão imediata é essa. Ser espírita é uma questão de convicção. Ouviu, assimilou, puxa, é isso que eu quero. No meu pensamento, posso estar bastante errado, mas é a palavra de Kardec. Ser espírita é uma questão de convicção. Recebeu a semente, regou, esperou frutificar e colocou em execução. Seguiu em frente, seguindo todas as orientações das obras de Kardec. E é assim que eu penso. É isso aí. A semente representa a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é o Evangelho, né? Exatamente. E é isso aí. Assim, né? assim Como espírita, nós temos que, né, ouvir, prestar atenção, dentro das nossas limitações, né, fazer o melhor possível. Lógico que nós ainda somos muito limitados, né? Se você vai em uma casa espírita, se aproxima de uma casa espírita com a convicção daquilo que eu vou ouvir, vou assimilar e vou colocar em prática no meu dia a dia, é a questão de convicção. E aí vai frutificar, sem dúvida que vai frutificando. Se não fosse assim, alguém mais quer comentar? Se não fosse assim, a nossa casa, né, Maria Vaz, teria 4 andares. Porque o que foi de gente lá, né? Muita gente mesmo, né? Muita gente. Bom, agora eu tinha deixado uma página na semana passada que nós não lemos, está lembrado, seu Roberto? Quem tiver o livro Fonte Viva,
Ficou para seguida em função do item 6, né? Quem tiver o livro, Fonte Viva, tudo bem. Quem não tiver, está no Zap do grupo de estudo, tá? Eu coloquei no Zap hoje de novo. Se tiver condições, né? Eu mesmo estou vendo pelo telefone, eu não tenho condição de abrir o Zap, né? E quem não tiver, né, condição de abrir o Zap nem o livro, é só ouvir. Nós estamos lendo uma página justamente sobre esse item 5 e 6, tá? Uma página do Emmanuel, desse livro aqui chamado Fonte Viva. Tá? É a lição de número 64. Tá ok? Você tem aí, Manhã? Estou vendo pelo Zap. Beleza. Consuelo também? Pelo Zap. Dormir de novo. Dormir de novo. Não. Pelo amor de Deus. Acho que eu Pelo vou pedir Zap. a Carol para ficar com um balde d'água aí, ó, só atenta. Tá? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, quando eu contei para ela, ela falou assim, mãe, que vergonha. Eu falei, Não vergonha não, ninguém viu. Eu não quis falar nada, entendeu? Só ouvi. Ninguém viu, olha. Se você não falasse, ninguém ia saber. Eu Ficava contei, quietinha. Aconteceu. E além do mais, não tem que ter vergonha. Isso Mas também foi só no pessoa. finalzinho, gente. Eu assisti até faltar. A 8h15 eu olhei a hora assim, falei assim, são 8h15. Aí eu me aninhei. Quando eu me aninhei, já era. Engraçado, eu tive a impressão que eu ouvi um serrote. Tadinha. Não, agora eu descobri onde era o serrote. Aqui em casa é Luiz Mário, não sou eu, não. Aqui em casa tem um trio aqui que não é mole, não. Mas vamos lá. A começar pelo que você fala, né? Eu tenho um irmão que eu respeito ele, que ele é um pouquinho mais que eu, mas não fico muito atrás, não. Eu tenho um irmão que não é mole, viu? Campeão. Bom, vamos lá. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier. A lição é 64, se chama Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, através de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Muito forte isso que o Emmanuel fala. Quem é o semeador? Todos nós sabemos. Né? Antes ele mandou profetas, mandou missionários em outros lugares. Nós vemos Buda, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Platão. Olha só quanta gente ele mandou. Né? Eu falei Buda já, né? Confúcio, Krishna. Mandou gente. Mas agora não. Ele abre o verbo. O semeador saiu a semear. É o próprio. Né? É uma coisa que a gente tem que reparar. Como ele é nosso modelo guia, olha mais um exemplo, né? Para nós. O semeador saiu a semear. Não, vou contratar o Pedro, o João, o Tiago, os apóstolos. Não. Ele tomou as frentes, fez tudo. Lógico, com a ajuda dos outros, mas ele fez tudo. E da melhor forma possível. Quem quiser comentar, pode comentar. Hoje o Jorge não pôde vir, que ele está fazendo trabalho em outra casa, né? Mas vamos lá. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Ele está lembrando do Chico, né? Toda vez que o Chico reclamava de algo, né? Minha irmã foi para o hospício, estou triste, e várias outras passagens, né? Falaram que eu tenho pele de
rinoceronte para suportar tantos espíritos, né? O Emmanuel não falava, né? Chico, vamos trabalhar. Né? Saia de si, saia de dentro. É isso aí. Não importa a condição, né? Não importa a situação que nós estamos passando, mas nós temos que estar sempre passando o quê? Esclarecimento e consolo. Se você tirar isso de dentro de nós. Às vezes nossa situação não é boa, nós também estamos passando por cada perrengue, né? Isso é normal na nossa vida. Mas o Emmanuel está falando aqui. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar os outros. Estamos aprendendo, né, gente? Estamos aprendendo. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. O que vocês entenderam disso aí? Eu acho que, né, poderíamos fazer assim, organizar assado, e no final, tá? Não faz nada, ou seja, temos que sair disso. O que nós devemos fazer, temos que fazer, é diferente. Tá? Nós não temos que ficar no que nós podemos fazer, o que nós vamos fazer, do nosso ponto de vista. Tem que sair mesmo. Está falando aqui, é sair do velho cárcere, dessa prisão. É aquilo, né? Uma questão de convicção. Não pode... eu acho que é... Vamos fazer... Que tal se a gente fizesse dessa maneira? Não. Para sair certo, para dar certo, tem que fazer desta maneira. É isso que nós estamos aprendendo, a questão de convicção. Não? Você tem que ter convicção daquilo que você quer. Sim, eu vou botar um exemplo. Assim, eu participava das quentinhas, fazendo doação e levando comida. Nunca participei da distribuição na rua, mas é óbvio que eu vou falar agora. Cada pessoa tinha um ponto de vista. Mas o trabalho começou ali coeso, né, com o ponto de vista do Afrânio, do Zé Roberto, e que nós abraçamos. Se nós abraçamos um trabalho que é o ponto de vista deles, nós até poderíamos dar palpite no início. Ou até nós poderíamos dar palpites que fossem engrandecer e melhorar a realização do trabalho. Mas nesse meio termo, muitas pessoas entraram e saíram do trabalho. E cada um levava o seu ponto de vista, achando que a coisa tinha que ser feita do seu próprio jeito. Então, é um exemplo bem prático do que somos nós em todas as situações, né? Seja no espiritismo, seja na vida cotidiana, nós queremos que seja feito do nosso jeito, nós queremos botar o bedelho em tudo a gente que sabe, que a gente que entende, que a gente que escolhe, que ajeita, tem que ser do nosso jeito. Então é bem assim, né? E aí a gente quer reclamar que a gente não está pronto, não está fértil, mas a gente também não está se preparando, a gente não está deixando as convicções, a gente não está deixando as durezas da vida, os espinhos ainda estão espetando as nossas peles, né? É o Não é que fala fato isso? aqui. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. É o que você falou aí, né? Então, como começou a quietinha? A Elisa falou aí, foi o Zé Roberto, né? E eu, poxa, cara, nós temos que fazer alguma coisa e tal. Aí veio o Fernando, que morava ali, que tinha academia, que morava na API, né? Pai da Fernandinha, né? Gente, nós estamos fazendo um trabalho de distribuição de lanche, eu acho, se não me engano. Mas é o seguinte, cada um leva um lanche e uma turma distribui. Aí eu olhei para o Zé para mim, cara, descobrimos aí o caminho das Índias. Só que vamos fazer quentinha. E começou ali, né? As primeiras distribuições, né? Poxa, foi complicada, né? O grupo aderiu, né? Mas às vezes só tinha eu, o Zé, mais um para ir. Até a Dona Ildes, vou elogiar a Dona Ildes aqui agora, tá? Várias vezes, só tem vocês dois? Eu vou também ajudar vocês. A Conceição,
o Antônio Carlos. Aí eu achava legal a dona Ilse largar um serviço de terça-feira, mediúnico, né, de recepção lá de psicografias, para ir ajudar quem tinha. Achava muito bonito isso da parte dela, né? Até a gratidão. Mas é isso aí, nós não ficamos naquele negócio, vamos fazer, não vamos fazer. Eu tenho um amigo que eu até brinco com ele, que eu falo para ele assim, que de manhã ele chega na empresa dele e fala, hoje nós vamos fazer isso, 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 aí e já deu a hora de almoço, agora está na hora do almoço. Ou seja... Depois a gente vê isso. Deixa para lá, é meu amigo mesmo, né? É meu amigo. Eu tenho uma amiga que diz assim, a gente não pode ser morno. Ninguém toma chá morno, ninguém gosta de café morno. É. A gente tem que ser quente. Nada de ser gelado, a gente tem que ser quente. E quente é aquele que tem vontade, que faz e que é a convicção. Eu acho que o quente é a convicção. O morno é aquele que está meio lá, meio cá. Está no Apocalipse, tá? Ser quente? Não podemos ser mornos. Ou quente ou frio. Ou seja, frio realmente não quer. Não quer. E o quente age. E o quente age. Frio fica paralisado. E o morno é isso aí. Espera aí, vamos anotar o que nós vamos fazer hoje. Deu hora de almoço, já vamos embora. Okay. Ficou de 8 da manhã a meio-dia. E ação, só no ponto de vista. Ação nada. Só no morno. Esse negócio do ponto de vista, a gente vai ficar o resto da noite aqui, se vacilar. Só no morno, Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. De todos. Então, a pergunta que a Consuelo fez um pouco tempo atrás, sobre a questão da semente, é isso aí. O semeador saiu a semear. Jesus jogou a semente. Aqueles que tiveram uma capacidade de já compreensão para a terra fértil. Foi rápido. Tá? E se torna o quê? Auxiliar do mestre. Mas, o que está falando aqui? Nós temos que nos retirar da escura cadeia, da prisão do eu. Nos lembrarmos dos outros. É a questão do pai e o filho, né? Do pai, da mãe e do filho, né? Às vezes o filho é muito rebelde, né? É muito problemático, é muito teimoso, e vê que está errado, mas continua fazendo, mas está lá a mãe e o pai o tempo todo fazendo o quê? Semeando. E não desiste, né? Até o último momento, não desiste. É um exemplo disso aí, né? É um exemplo desse sair da cadeia do eu, porque lá fora tem muita coisa, e nós não vamos conseguir semear a contento. Vamos encontrar tudo isso no caminho, mas não devemos também desanimar. Quantas vezes, já que falou de quentinha, a gente chegar lá, dava quentinha, amanhã eu acho que chegou a ver isso também. A pessoa pegar a quentinha, olhar, eu não gosto de se jogar a quentinha no chão, jogar na parede. Várias vezes. É isso? Os nós falávamos alguma coisa, mãe? Minha frente, várias eu já vezes. vi. Várias vezes é jogar no lixo. Jogar no entendeu? lixo. Bem, já teve noite de chuva e foi eu, você e a Gordinha só. Distribuímos quentinha sem tumulto, sem confusão. Certo? Então, é isso aí. Eu não estou dizendo que os outros deveriam ter ido, não, mas é aquilo que eu falei e aquilo que a Elisa está confirmando todo momento. Convicção. A convicção qual era? Necessitávamos entregar para aquelas pessoas que estavam nos esperando, já na fila, as quentinhas que nós tínhamos para distribuir. É isso que a Elisa está falando a todo instante. Convicção. A gente estava falando sobre a questão da quentinha que o pessoal jogava fora, né?
Nossa obrigação qual era levar para eles a quentinha. A partir do momento que a gente deu a quentinha, não é mais nossa. Não nos pertence mais, nós demos. O desapega, né? Essa propaganda? Desapega. Tu fez a tua parte, tu entregou a quentinha, e ele fez a dele, jogou ela fora. Mas o que vai acontecer com esse cidadão no futuro? Queira Deus que não, um dia ele vai sentir fome de verdade. Vai lembrar daquela quentinha que ele jogou fora. Exatamente. Então, a semente é a quentinha que ele jogou fora, né? Estava ali. Para ele, né? Vai lembrar, é a semente. Então, ali começa... A página que eu estou procurando, que eu não achei nesse livro, deve ser em outra coleção Fontenelle, se chama Crises. É na crise que a pessoa está aberta, começa a ter esses pensamentos, está aberta a sugestões e receber essa semente em outra situação, ou seja, o terreno está se preparando, está sendo arado para se tornar fértil. Então, sabendo disso, qual é a obrigação do cristão, do espírito, ou seja, de quem for? Não se importar com o momento, é fazer a nossa parte. Vamos lá? Ou alguém quer falar mais? Então, vamos embora. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos, jovens, mulheres e crianças. Jesus não escolheu. Aparecer e procurava ajudar. E quantos aceitaram? Não aceitaram. Agora volta, vamos ao contrário. Não aceitaram ele. Quantos? Os fariseus, doutores da lei, que ficavam o tempo todo tentando ele, para ver se ele dava uma vacilada para dentro daquela lei, né? Deles. Não era lei divina, né? Lógico. Tentar pegá-lo. E olha, no capítulo 8 de João, o Evangelho de João, Jesus fala sobre isso, e ele é forte no falar. Porque ele era enérgico com essa turma também. Porque eles conheciam tudo, sabiam tudo. Só que eles utilizavam o quê? Aproveito próprio à moda da casa. Jesus não utilizava as leis de Deus para todos. A lei do amor, a lei de ajuda, perdão, caridade, né? Virtudes. A lei de virtudes, né? Então, isso aí, ele não escolheu ninguém. Uns aceitavam, outros não. E o que era surpreendente é que, às vezes, da onde menos se esperava, né, o centurião, né, a mulher cananeia, o samaritano da parábola, que aquilo não existiu, mas foi uma história muito bem contada, né? A mulher samaritana, né, a mulher samaritana, aquela do poço, de Jacó, do capítulo 4 do Evangelho de João, né, ela aceitou ele, já vi que o Senhor é profeta. Ela fala, e depois, né, vai chamar o resto do povoado para ouvi-lo. Quer dizer, da onde menos se esperava, aceitava, ou seja, a semente encontrava um solo fértil, vingava. É isso? Vamos lá? Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Nós falamos o nome de alguns aqui. Eu não podia mandar outros, entre aspas, Budas, outros Confúcio, né? Outros Krishna, outros Sócrates. Olha só. Então, ele pessoalmente veio e fez, né? É isso que é legal. Não mandou substitutos. Ele veio fazer. E como ele, né? Entra nessa questão aí. Não escolheu ninguém. Tratou todos iguais, né?
pecadores, justos, injustos, conforme fala aqui, né? A todos ele tentou, né? Tentou não, semeou, né? Em todos ele semeou. Bom, vamos lá. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Eu achei o Crises, Afrânio. Achou? Tá em No que livro? Vinha de Luz. Tá. Eu Vinha só de estou com Luz, fonte, viu? Vinha de Luz, lição 58. Quer ler rapidinho aí pra gente? Leio. Deixa eu pegar o meu enquanto... 1 minuto, tá bem ali na estante. Tá, Cadê meu chinelo? Agora o chinelo sumiu. Ai, vai que meu pé tá descalço. meio... Não, meu pé tá muito inchado. Peraí. Consuelo? Viu a estante da Elisa, Consuelo? Mentira, eu procurei. Não, ainda não vi. Eu Ainda procurei no Google, achei aqui, naquele negócio de testamento xaveriano, aí estava lá, Crises, lição 58 do livro Fonte Viva, viu? Ela aperta um botãozinho, bota só o último, sabe? Essas coisas assim, bota assim, só a última palavrinha que ela quer. Aí aparece tudo, todos os livros, aí ela dá um clique e abre. Quem me dera, gente, quem me dera que eu tivesse esse poder. Eu não Qual a precisava de lição, tanto livro. Elisa? 58. 58. Isso. Gente, eu vou tirar a foto aqui rapidinho aqui, se vocês quiserem, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho. O problema é a sombra que dá aqui. Isso. Cadê o grupo? Nossa. Ué, sumiu o grupo espírita aqui, ué? Achei. Ai, como sumiu o grupo aí. Que é tanto zap que tem aqui, que de 6 da tarde para cá. Já passei a primeira página. Vamos ver se eu consigo passar a segunda. Ainda tem um vento do ventilador aqui para atrapalhar. Mas sem um ventilador não dá. Eu não estou aguentando nem com o ventilador. Gente, eu acho que ficou legal. Quem está com o celular aí, está no grupo de estudo. Vê se está dando para ler legal. Tá? Oi? Tá dando sim. Isa? Oi? Não, eu não vi, eu tô aqui olhando. Para ver. Tá bom, sim. Tá? Então vamos lá. O livro é fonte... Não, a mania de fonte viva. O livro é Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 58 se chama Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, através de João, capítulo 12, versículo 25. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. E ao Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se nas condições do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Bom, aqui foi o exemplo de Jesus, agora vai falar de nós. Aí como é que a gente fala, né? É o elo fraco dessa corrente. Mas todos nós, veja bem, ele, na hora da crise, seu testemunho, né, resistiu, lógico, o espírito superior, etc, etc, etc. Mas nós também, né, vamos
em algum momento, passar por isso. Vamos lá, Elisa. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Olha o que está falando aí, é a crise que decide o futuro. Tá? A forma que nós vamos conseguir passar por elas é que vai nos ajudar no futuro. É o caso daquele da quentinha que jogou fora e não, né? Um dia vai sentir a falta daquilo. Então, o que é que ele está passando? Pelo estado de crise. É um exemplo, né? Queremos que isso nunca tenha acontecido. Né? Vamos lá. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Pronto. É por isso. Então, é isso aí. Tudo isso nós vamos passar. Por tudo isso, todas essas situações, né, que ele estava colocando através de simbolismos, e já sabendo disso, tá, é aquela hora da reflexão. Porque nós estamos passando por isso? O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. A palavra da cruz é loucura. Então, as crises, né, o escândalo é necessário. As crises, infelizmente, dentro de um planeta igual ao nosso, são necessárias. E é a hora que é da reflexão, onde nós nos tornamos acessíveis às sugestões, o que não vão nos falar, o que vão nos contar, o que vão nos aconselhar. E nós estamos nesse momento aí, fragilizados. Há essa facilidade. Então vamos acabar que já deu a hora, né, Lisa? É por isso que vemos o serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares na luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Fonte sublime do espírito renovador. Então, nesses momentos aí que a gente, né, qualquer um de nós, sem exceção, estamos mais preparados justamente para a nossa árvore sofrer a poda, o nosso minério passar pelo fogo, né, pelo cadinho, etc, etc, etc. E nós, como sabemos disso, quando vemos alguém sofrendo, é a hora realmente da gente tentar, né, consolar, esclarecer. Porque o verdadeiro consolo só vem através do esclarecimento. Porque aquele consolo, quando nós consolamos alguém, só vai passar, está tudo bem, as pessoas às vezes até entram na sugestão, aceitam, né? Mas vai ter sempre aquilo, por que eu passei por isso? Por que isso está me acontecendo? Esclarecendo, fica mais fácil consolar. E é nessa hora de crises que nós devemos realmente agir. O terreno está se preparando para a fertilidade. Bom, gente, 8h30, mais um dia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem uma frase aqui em cima. Tem uma frase aqui em cima que diz assim: pede a proteção do pai e submete-se na condição do filho fiel. Quem de nós faz isso? Na hora do desespero, na hora do sufoco, pede a Deus para ajudar. Só diz por que eu estou passando por isso? Mas não pede a Deus, me ajuda. Né? Na condição de filho fiel. É isso aí. Baiana, quer falar?
Uma coisa que é interessante é que, assim, todo mundo tem provas, obviamente. Só que tem muita gente que a gente sempre se compara, né? A gente sempre se compara com a prova do outro. Isso é uma parada, assim, inevitável. E a gente acaba se comparando sem querer com as pessoas que a gente acha que tem menos provas que a gente porque não demonstra. Então, são aquelas pessoas que no Facebook, no Instagram estão maravilhosas, sempre mandando fotos sorrindo, sempre felizes, viajando pra caramba, e a gente acaba não sabendo o que essa pessoa está passando, né? Então, a gente acaba sempre se comparando com pessoas que, entre aspas, a gente acha que é maior que a gente, por algum motivo, talvez dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Mas eu estava conversando com meu pai outro dia, né, que vocês sabem o que meu pai está passando, e ele estava nessa parada de comparação, né, com os irmãos e tal. Então, uma parada que eu sempre faço é para se comparar, beleza. Vamos nos comparar com pessoas que realmente estão passando por provas mais difíceis, para a gente ver como a gente está bem. Que as nossas provas não são tão difíceis como muitas provas que tem muita gente passando aí, coisas absurdas a gente, né, não passa nem um pouco perto dessas provas. Então, se é para comparar, é para a gente comparar com pessoas com essas provas, né? Porque para dar uma forcinha pra gente, né? Porque realmente provas de vida na Terra são um pouco complicadas. Mas é isso. Concordo com você plenamente. Você me fez lembrar de uma historinha. Agora eu não estou lembrado do nome do livro, mas depois eu posso ler do Valdo Vieira. Mas não é nenhum dos dois que a gente sempre fala que não, um outro livro. E ele fala o seguinte, que tinha um senhor que morava num barraco, pendurado, né, num morro, muito pobre, e que só comia batata. Todo dia ele comia batata. Almoço, janta, café da manhã, batata. Natal, Ano Novo, batata. E ele já não suportava mais aquilo. Batata. Todo dia batata. E um dia ele deixou cair algo seu lá embaixo. Ele nunca tinha descido, né, para aquele lado do morro. Ele sempre dava uma volta e resolveu descer, que ficava justamente na reta do seu barraco lá embaixo. E quando ele chegou lá embaixo, ele notou que tinha uma família que vivia comendo a casca das batatas que ele jogava lá embaixo. Resume essa história aí? Exatamente. Claro. Hein? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que saber que nossas provas são difíceis, mas existem muito piores, muito piores. Nós temos uma casa, nós temos uma família, né? Temos um emprego, uma fonte de renda, por menor que seja, que não seja tão grande. Tá? E a gente vai andando por aí. Quando a gente chega num asilo, chega no orfanato, aqueles não têm casa, não têm família, estão ali. E se tem a família, foram abandonados. Então, de tudo que é lá, a gente vai num hospital de câncer, né? Então, aqueles lá que tem casa, tem família, mas estão lá também, numa situação, às vezes, né, terminal. Essa questão nossa do comparar que é horrível. É horrível a gente comparar. Nós não devemos nos comparar, porque... E se comparar é isso aí, mãe. Começar sempre do outro lado, porque a gente vai ver que nós estamos bem demais, né? Exatamente. Muito bem, né? É isso aí. Mas dá um abraço no Zé. Elisa, vamos colocar o Zé na prece, né? Na prece, E também a gente não comentou ainda aqui, mas eu recebi uma mensagem da Ana dizendo que a mãe dela desencarnou. Não sei exatamente quando foi. Não sei exatamente quando foi. Ela não botou quando foi. Ela só colocou que ela desencarnou, que ela está sentindo um vazio muito grande. Entendeu? Ana Baiana? Ana Lúcia? Não passou nada para mim, não. Não coloca também a mãe dela, tá? Bom, vou parar a gravação, tá?